Boa tarde, pessoal. Seja muito bem-vindo ao segundo grupo de Poder Pessoal e Autoestima. O meu nome é Cristiane, eu sou terapeuta integrativa, terapeuta energética e hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho aí sobre esse assunto. Então, o que seria o poder pessoal? O poder pessoal é quando eu me responsabilizo pela minha vida, eu tomo as rédeas da minha vida. Eu não culpabilizo a outra pessoa pelo que é, de fato, meu conquistar. Então, assim, quando eu tomo as rédeas da minha vida, eu tenho autonomia para conquistar tudo aquilo que eu desejo, a felicidade, o poder de realização. Então, quando o meu poder pessoal está elevado, né, eu consigo ter esse poder de realização, de conquista, sem colocar, né, na mão dos outros, na responsabilidade dos outros, aquilo que é responsabilidade minha. Eu assumo como responsabilidade minha, né? Eu sou o ser principal, eu sou o ator principal, a atriz principal da minha história. Então, eu sou responsável pela minha história, mas ninguém é responsável. Então, quando o meu poder pessoal está em dia, eu consigo, né, identificar isso dentro de mim e consigo ser modelo, ser líder, né? Consigo trazer liderança, as pessoas, eu desperto aquele magnetismo, as pessoas têm vontade de ficar perto de mim, né? De me seguir, não por obrigação, mas realmente pelo magnetismo que eu transbordo. Então, isso é ter poder pessoal. Então, o poder pessoal, ele tem muito a ver com isso, com a autoconfiança, né? Com a minha confiança em mim mesma. Como que eu vou ter autoconfiança em mim, né? Me conhecendo, sabendo aonde eu quero chegar, como eu vou chegar. Então, assim, a gente vai trabalhando, né, energeticamente aqui nessas mesas universais radiônicas que eu vou estar mostrando para vocês, né, energeticamente o que tá precisando ser trabalhado para que eu consiga aí ter essa autoconfiança. Então, às vezes, a forma com que eu me relaciono com as pessoas, né? Às vezes alguma coisa dentro dos meus ambientes. Então, energeticamente, eu vou fazer esse trabalho para o quê? Para liberar, né? O que tá bloqueando isso. Porém, é preciso você ter, né, o entendimento no plano físico para poder aí despertar o teu poder pessoal. E a autoestima? A autoestima é a imagem, né, que eu tenho de mim mesma. Então, uma imagem positiva, né, ou destrutiva. Então, abaixo autoestima, o que é? A minha autodepreciação, como que eu me sinto em relação a mim. E isso vem sendo construído através, né, das experiências que eu tive com as pessoas, as minhas crenças, os meus comportamentos, né? Então, assim, a autoestima tem muito a ver, né, como eu me vejo, né, perante as coisas, perante ao mundo, e como o mundo me vê. Então, assim, não aceitação das próprias limitações, falta de confiança em si mesmo, então também está interligado ali com o poder pessoal, porque se você não confia em você mesma, você não tem poder pessoal, você tá com baixa autoestima, você coloca defeito em tudo que você faz, você não vê qualidade no que você faz, você sempre se autodeprecia. Muitas vezes você é perfeccionista porque você acha que tá sempre faltando alguma coisa e você quer sempre tá entregando algo perfeito, e o perfeccionismo tem muito a ver com essa relação do ego, né? Da gente não querer ser julgado pelas pessoas, então a gente tenta entregar ao máximo, só que o perfeccionismo ele não é uma qualidade, por quê? Porque em excesso, uma coisa é você, né, querer entregar um trabalho bem feito, outra coisa é você ser perfeccionista, porque isso te trava, não deixa você ir adiante, porque você acha que tá sempre faltando alguma coisa. Então, isso tem a ver aí com a autoestima. Não se permitindo errar, né, justamente isso. O medo aí do julgamento, de enfrentar desafios. Então, às vezes, você não encara alguma coisa com medo já de dar errado. Timidez em excesso, né? Todo tímido tem por trás, né, da timidez justamente esse medo do julgamento. Então, a pessoa prefere ficar reservada na dela do que sofrer, né, uma crítica. Medo de rejeição. Então, a pessoa com baixa autoestima, às vezes ela tem tendência a ter comportamentos aí, né, querendo agradar os outros para não ser rejeitada. Se compara o tempo todo com os outros, né? Então, ao invés de eu ver a minha história, a minha evolução, eu fico o tempo todo olhando para o vizinho. Então, assim,
É aquela coisa, não calçou os meus sapatos, não viveu a minha história, mas você quer comparar os meus resultados. Então é isso, você tem que começar a prestar atenção na tua evolução, ter o autoconhecimento para saber quem você é, né, e aonde você quer chegar. E assim, coloca ali, pô, como que eu tô esse mês? Mês que vem eu melhorei um pouquinho, comemora essa tua evolução, entende? Isso faz parte aí da tua autoestima. Busca sempre elogio externo, né, de forma exagerada, então tá sempre se colocando em situações que você não é, muitas vezes, você mesmo para agradar o outro, né, para buscar elogios. Não consegue aceitar as próprias conquistas, isso que eu falei, fica sempre se diminuindo. O que pode, fatores que podem ocasionar isso, né? Falta de autonomia financeira, então às vezes as pessoas ficam desempregadas, daí ficam dependendo de outras, aí isso acaba afetando a autoestima. Baixa autonomia sexual corporal, então às vezes a pessoa não tem um desempenho tão grande sexualmente, né, o corpo pela sociedade não é o mais lindo, então a pessoa se autodeprecia. Conexões sociais, o desemprego que eu já falei, a maternidade, né, muitas mulheres ganham os seus filhos, né, e ficam se comparando com as outras mães, que aquela já emagreceu, que aquela já perdeu a barriga, que aquela consegue dar conta. Então, assim, a gente tem que entender que nós somos seres únicos, né, que a vida do outro é do outro. Eu tenho que me importar com a minha evolução. Eu falei, na hora que a gente partiu dessa, né, para outra vida, quem acredita em outra vida ou não, a hora que a gente partiu dessa, a gente não vai levar nada, não vai levar ninguém junto. A gente só vai levar daqui as experiências que a gente viveu. Então, a experiência que eu vivi, a minha evolução, e para eu evoluir, né, eu tenho que viver de acordo com aquilo que eu acredito. Porque se eu viver em função da outra, eu não vou estar vivendo nem a minha vida, nem a vida do outro. Na infância, essas pessoas muitas vezes não receberam elogios e incentivos, né? Então, isso hoje atrapalha a autoestima. Não tiveram carinho, muitas vezes foram castigadas, né, frequentemente, sofreram aí intimidações, violência física, violência psicológica. Então, são uma série de fatores, né, que podem estar ocasionando aí a baixa autoestima. E como eu falei, tudo também tá ligado aí com o poder pessoal, por isso que eu trabalho as duas coisas em conjunto, energeticamente. Como eu falei, energeticamente, a gente vai estar limpando. Mas é bom sempre a gente buscar, né, se aprofundar um pouquinho mais com esses assuntos, para o quê? Para trazer para o físico aqui, para a consciência, ajudar a despertar essa autocura, né? Então, hoje a gente vai trabalhar com a técnica das mesas universais radiônicas, né? Justamente trabalhando nisso, na cura do poder pessoal autoestima. Lembrando que a gente não pode prometer cura para ninguém. Quando eu falo cura, né, a gente busca aí a melhoria aí dessas questões. Mas lembrando que se você precisa, né, de um acompanhamento, busque uma ajuda aí terapêutica ou psicológica para essas suas questões, né? Porque não é feio a gente pedir ajuda. Então, eu vou mostrar para vocês mais ou menos aqui, para quem ainda é novo aqui, né, nunca viu. Eu trabalho com os testemunhos, que são esses círculos com o nome completo e data de nascimento. O primeiro aqui tem a cura do poder pessoal e autoestima, que é o objetivo, que é onde a gente vai tá trabalhando dentro das mesas, tá? As mesas universais, elas são isso aqui, ó. Um conjunto de gráficos dentro de um outro gráfico chamado decágono duplo, né? No qual a gente trabalha energeticamente. Então, como que funciona? Aqui a gente tem a representação energética das pessoas através do nome completo e data de nascimento. Volto sempre àquele assunto, como eu falei, você é novo aqui, você não sabe, então vou fazer a introdução rápida, mas você pode estar pesquisando. Dentro da física quântica, a gente já sabe que o átomo, 99% por aí é energia. Então, o que que acontece? Tudo é energia. Os seres inanimados, objetos, né? Então, tudo emite uma frequência energética, uma onda. Então, a partir do momento que eu escrevo o nome completo e data de nascimento das pessoas nesse papel, eu tenho aqui a representação energética das pessoas. Então, a mesa, ela tem esses gráficos, essas geometrias, né? Que elas têm uma onda corretora. Então, assim, eu vou fazer a investigação, que a gente chama ciência da radiestesia, com o pêndulo. O pêndulo é um instrumento radiestésico, né? Que ele decodifica essas ondas. Aí você falou, não acredito em energia. Como que você não acredita em energia? A gente tá conversando aqui, você tá, né, assistindo este vídeo,
através de uma onda que tem um aparelho celular que decodifica essa onda e faz a transmissão aí para você, né? Então, quando a gente tá falando pelo telefone, no mesmo momento eu falo com alguém aqui lá do Japão e a gente consegue. Como que isso? Porque a gente tem um aparelho que decodifica essas ondas, no caso aqui, dentro da radiestesia, é o pêndulo. Dou o exemplo também sempre, né, sobre algum ancestral teu ali, de repente, que procurava água com a forquilha lá da árvore de pêssego, né? E quando a forquilha girava, havia água no local, então era possível escavação. Então, como que, né, havia essa interação? Porque emanava uma energia, o galinho girava, né, porque era um aparelho que decodificava, né, no caso o gravetinho lá, a forquilha, para saber que tinha água no local. Então, o pêndulo vai entrar em contato com a energia do grupo aqui dessas pessoas para verificar o que é que está atrapalhando energeticamente a autoestima e o poder pessoal dessas pessoas para estar melhorando aí a confiança delas, né? Para melhorar esse desempenho. Como eu falei, a gente identifica a onda vibratória que precisa ser corrigida e as mesas, né? Os gráficos, eles têm aí as ondas corretoras para trabalhar. Poderia trabalhar simplesmente com as mesas, poderia, mas provavelmente aí daria semanas, meses, né? Dependendo do caso, até anos, para o grupo ficar aqui. Então, o que eu trabalho? Eu trabalho com aceleradores, que são os cristais, são os corretores também, que a gente chama, né? Os orgonites, as pedras. Então, tudo isso ajuda aí a acelerar o tempo, né? E manda os benefícios, como eu falei. Cada coisa tem uma vibração, então, por exemplo, um cristal, ele tem uma vibração. A gente já tem aí, né, cristaloterapia, que trabalha, né, com o poder dos cristais, se utilizando aí da natureza, né, em benefício aí energético. Então, um resumo bem rápido, porque esse vídeo já começou mais longo. Quem quiser pode estar vendo aí que eu falo sobre isso, né, nos outros vídeos. Mas a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma investigação. Por quê? Porque dentro dessa técnica eu trabalho com 10 mesas, né? Então, eu vou verificar dentro dessas 10 mesas quais que precisam ser trabalhadas para esse tema de hoje, que é o foco, né? Que é o poder pessoal e autoestima. Então, pode ser que sejam os relacionamentos, como eu falei, pode ser questões de saúde, pode ser questões nos ambientes, pode ser questões psíquicas, como eu me vejo. Então, tudo isso aí a gente vai estar averiguando, né, fazendo a pesquisa com o pêndulo, para saber o que precisa aí energeticamente ser tratado hoje. Como eu falei, é um tratamento pontual, ou seja, a gente vai estar trabalhando uma das camadas da cebola, né? Então, pode ser que você, para a tua questão de poder pessoal e autoestima, você precise de mais sessões terapêuticas. O ideal seria fazer aí um tratamento individual. Mas, se hoje você não tem condições, quanto mais grupos coletivos você participar, né, com esse tema, mais camadas serão limpas. Então, não é porque eu fiz um tratamento coletivo nas mesas que todas as minhas questões de autoestima, né, e de poder pessoal serão resolvidas nesse momento. Não, a gente vai estar trabalhando, né, limpando energeticamente uma parte. Mas, como eu falei, além da parte energética, também tem a conscientização no físico. Então, como que eu posso trabalhar a minha autoimagem, a minha confiança no físico? Por exemplo, hoje, caberia eu vir aqui fazer este vídeo para vocês sem me arrumar, sem estar maquiada? Eu passaria para vocês uma imagem de autoestima? Não, né? Então, assim, o fato de eu me maquiar, para vocês ali, né, vai ter um contexto, para mim outro. Por quê? Porque se eu não tava tão legal, a partir do momento que eu me maquio, eu me sinto mais bonita, automaticamente isso gera um sentimento de autoestima dentro de mim. Pô, ó como eu fico bonita maquiada, né? Porque às vezes, que nem eu falo, às vezes a gente tem mania de ficar em casa com a roupinha de mendigo, tudo furado. Ai de quem chegar lá em casa e eu tô com a minha roupinha de mendigo. Então, assim, às vezes a gente precisa abandonar essa roupinha. Por quê? Porque isso não tá fazendo bem pra nossa autoestima, né? Então, às vezes a gente cuidar ali, eu não digo assim ter vaidade excessiva, mas assim, coisinhas básicas que você pode fazer por você mesma, né? Pra tá elevando a tua autoestima. Ah, não preciso guardar a minha melhor roupa só pra quando eu vou sair. Eu posso usar ela, né? Ao momento que eu quiser. Porque daqui a pouco eu não saio e a roupa fica lá novinha, né? Então, a gente assim, o perfume que eu gosto. Quanto tempo será que faz que eu não passo um creme no corpo? Que eu não faço uma hidratação?
Não precisa ir exatamente, né, necessariamente num salão. Você pode ter os cuidados em casa. Eu, por exemplo, semana passada, se vocês viram lá no meu story, eu resolvi fazer uma máscara de argila lá, né? Tava com o rosto todo preto lá, por quê? Eu me dediquei, né, na minha semana, uns momentos para cuidar de mim, para fazer alguma coisa, né, para mim, por mim. Porque às vezes a gente fica só fazendo coisa pelos outros, para os outros, e esquece da gente. Então eu fui lá, fiz um escaldapés, uma coisinha simples, ó, ferver uma água, pegar um sal grosso, se tiver uma essência, um óleo ali, colocar. Se não tem, vai só com sal grosso mesmo. Então, qual que é a dificuldade que você tá tendo de tirar uns minutinhos para você, né? Um batom, não tenho maquiagem cara. Um batonzinho simples, um rímel, qualquer coisa assim, não precisa ser, uma maquiagem completa, né? Alguma coisinha assim que dá uma cor. Por exemplo, tem esses brincos, eu gosto, né, de brinco, de colar, então assim, eu fui lá e comprei vários, né, mais ou menos do mesmo modelinho, com cores diferentes, e eu me sinto legal quando eu coloco. E quando eu saio pra rua, já não me sinto tanto. Então, assim, o que me deixa mais alegre, mais feliz, dias que eu não tô tão bem, né, colocar aí um laranja, que o laranja é a cor da autoestima, até tô com uma cor aqui meio laranja, só que é mais avermelhado, né, para trazer a cor aqui pra vocês, então a laranja, de repente colocar um vermelho, uma cor assim mais alegre nos dias que eu não tô tão bem, né, porque se eu já tô com baixa autoestima, ficar usar só preto, ficar usar branco, né, então a cor também tem uma onda vibratória, então também vai te ajudar. Então, assim, diquinhas, assim, que eu vou me lembrando, que durante a semana eu vou vendo, né, alguma coisa que faz sentido aqui com esse tema, eu vou estar postando no grupo de vocês. Então, por isso que eu deixo esse grupo por 21 dias. Pra quê? Pra mim saber se vocês tiveram algum resultado, então eu pergunto lá se você sentiu alguma diferença com o tratamento. Se a pessoa não sentiu, eu vou perguntar, e aí, fulano, como é que tá? Para mim postar algum tipo de material que eu achar interessante, para compartilhar com vocês os depoimentos dos outros grupos, para vocês verem, porque às vezes a mudança é sutil, a gente tá tão acostumado às vezes, né, no dia a dia, com, levantar, trabalhar e dormir e comer, né, e a gente às vezes não percebe as mudanças, então às vezes assim, né, o universo, Deus manda pessoas, manda animais, manda situações, pra você o quê? Pra você perceber alguma coisa. Mas às vezes você pede o sinal e Deus manda o sinal e você não percebe, né? Então, assim, como eu falei, já tá ficando longo aqui, vamos encurtar. E bora aqui pras mesas, eu vou baixar pra gravar pra vocês. Então, aqui é a minha mesa de investigação, tá? No qual eu vou estar colocando os testemunhos, que eu já fiz uma introdução aí pra vocês. Colocar aqui para fazer a investigação de quais mesas a gente vai trabalhar hoje. Então, para esse grupo de pessoas aqui, com foco na cura do poder pessoal e autoestima dessas pessoas. Entre as 10 mesas, quantas mesas se requer para trabalhar isso hoje? 3 mesas, 4 mesas, 5 mesas, 5 mesas. Então, agora eu vou verificar qual é a primeira. Então, para esse grupo, com foco na cura, no poder pessoal e autoestima dessas pessoas, qual é a primeira mesa que se requer hoje? Harmonização nos ambientes. Então, a primeira mesa foi para harmonização nos ambientes. Então, alguma coisa dentro dos ambientes, né, que tá em desarmonia, que tá afetando o meu poder pessoal, a minha autoestima. Então, para esse grupo de pessoas com foco na cura do poder pessoal e autoestima, qual a segunda mesa que se requer? Relacionamentos. Então, a segunda mesa aqui para os relacionamentos, né? Relacionamentos não é só afetivo, é todos os relacionamentos interpessoais, né? Entre as pessoas, seja no ambiente de trabalho, na escola, qualquer relacionamento que você tenha que possa estar aí afetando, né? O teu poder pessoal, a tua autoestima. Então, para esse grupo de pessoas com foco na cura do poder pessoal e autoestima, qual a terceira mesa que se requer? Prosperidade. Então, aqui a prosperidade, ela não tem a ver só com o financeiro, tá? Tem a ver com todas as questões que me importam. Então, às vezes, né, eu me importo, para mim ser próspero, eu gostaria, né, que tal pessoa olhasse melhor para mim. Para mim ser próspero, às vezes, na minha visão, seria isso, e eu não tô tendo.
Então, né, eu não me sinto próspera. Então, ela vai trabalhar a prosperidade, por exemplo, nesse sentido. Ou realmente na questão financeira, que foi a que a gente falou, né? Ah, de repente eu não tô trazendo dinheiro para casa e isso aí tá abaixando a minha autoestima, porque eu me sinto desvalorizado. Então, para esse grupo de pessoas aqui com foco na cura do poder pessoal e autoestima, qual que é a quarta mesa que se requer? Ambiente e relacionamentos. Então, aqui para melhorar, né, os relacionamentos dentro dos ambientes. Então, como eu falei, às vezes, né, as pessoas com quais eu me relaciono, eu tô aí, de repente, delegando a minha felicidade nas mãos delas, né? Como a gente conversou no início, para mim ter poder pessoal e autoestima, eu tenho que ter autoconhecimento, autoconfiança, não posso, né, criar uma relação de dependência. Então, a gente vai estar trabalhando nessas questões de relacionamentos dentro dos ambientes voltado para o nosso foco, que é a cura do poder pessoal e autoestima. Então, não quer dizer que porque a gente está trabalhando relacionamentos aqui, que a gente está trabalhando os relacionamentos de forma geral. Não, a gente está trabalhando dentro de relacionamentos o que precisa ser trabalhado para melhorar o meu poder pessoal e autoestima. Então, para a cura do poder pessoal e autoestima, qual a quinta mesa que se requer? Proteção e equilíbrio psíquico. Então, aqui, como eu falei, às vezes, né, a forma ali com que eu me enxergo está afetando aí a minha autoestima, os meus pensamentos. Às vezes eu tenho pensamentos depreciativos sobre mim mesmo, então a gente vai estar trabalhando isso aí. Então, agora eu vou separar essas 5 mesas que saíram pra gente começar efetivamente aqui a montagem das mesas, tá? Então, aqui eu já tenho preparado, tá? Normalmente 5 testemunhos de cada pessoa, porque eu já sei que dá uma média de 5, 6 mesas. Então, se fosse o caso, eu ia ter que fazer mais um de cada. Então, aqui a gente tem a cura do poder pessoal e autoestima, que é o nosso foco de hoje. E vamos ver os participantes, tá? Então, as iniciais é PFDD, MGDS, MDFV, LCSL, KAGDSB, IT, SLGF, AWO, PECD e AWM. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas em tratamento hoje, mais o foco aqui, que é o poder pessoal e autoestima, no centro aqui da mesa. Então, ajusta, harmoniza, equilibra, ajusta, harmoniza, equilibra, ajusta, harmoniza, equilibra, ajusta, harmoniza, equilibra. Então, como eu falei, eu poderia montar a mesa simplesmente assim? Poderia. Porém, provavelmente, né, daria mais tempo. Vou fazer aqui uma investigação para vocês terem ideia. Então, para esse grupo de pessoas aqui, quanto tempo essa mesa precisa ficar montada? Meses? Quantos meses? 2 meses? 3 meses? Então, eu nunca fiz aqui essa demonstração para vocês, mas olha só, se eu fosse colocar assim, né, essa mesa ia ter que ficar 3 meses para poder, né, fazer o efeito da parte dela. Então, às vezes, né, é o que acontece também. Pode ser, né, eu tenho que fazer a investigação aqui se eu posso montar todas as mesas juntas, mas poderia ser que também eu tivesse que aguardar 3 meses para daí fazer a inicialização da outra mesa. Então, os cristais, eles potencializam, né, o tratamento, diminuindo o tempo e dando, né, o benefício de cada cristal. No meu Instagram, lá na aba de destaques, tem lá um destaque que eu falo, né, sobre os benefícios dos cristais. Então, agora eu vou perguntar aqui, né, que eu não perguntei antes, vou fazer aqui a investigação para vocês verem. Então, para a cura e poder pessoal e autoestima desse grupo de pessoas, é divino tratar todas essas pessoas em conjunto? Sim ou não? Sim, então foi permitido. É divino montar essas 5 mesas em conjunto? Sim ou não? Sim, então foi permitido. Então, vamos lá. Ajustar no desequilíbrio, ajustar no desequilíbrio, ajustar no desequilíbrio. É divino colocar pedras, cristais, corretores? Sim ou não? Sim, então eu vou ver, né, dentre as pedras, dentre os corretores que eu tenho, quais que são necessários aí para essa mesa. Então, é tudo na base da investigação, não coloco aqui nada aleatório. Então, para essa mesa aqui, requer alguma dessas pedras ou cristais? Não ou sim? Ó, não.
Para essa mesa, requer alguma dessas pedras ou cristais? Sim ou não? Não ou sim? Sim. Qual? Jaspe fogo. Requer ficar aqui? Aqui. Requer mais alguma dessas pedras ou cristais? Não ou sim? Qual? Jaspe verde. Aqui. Aqui. Que é um cascalho de jaspe, tá? Requer mais alguma dessas pedras ou cristais? Não ou sim? Qual? Jaspe fogo. Então, outro jaspe fogo. Aqui. 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 Requer mais alguma dessas pedras ou cristais? Não ou sim? Qual? Outra. Requer alguma dessas pedras ou cristais? Não ou sim? Qual? Olho de boi. Aqui. Aqui. Requer mais alguma dessas pedras ou cristais? Não ou sim? Qual? Ametista chifron. Aqui. Requer mais alguma dessas pedras ou cristais? Não ou sim? Qual? Isotila. Aqui. Aqui. Requer mais alguma dessas pedras ou cristais? Não ou sim? Qual? Outra. Pedra do mar. Que eu trouxe umas pedras esse final de semana da praia. Vamos ver. Essa pedra? Não ou sim? Não. Essa pedra? Não ou sim? Essa? Ajusta, harmoniza, desequilibra, 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 ajusta, harmoniza, desequilibra. Quer mais pedras? Pontas? Orgonites? Não. Então, vou ver se precisa de mais algum tipo de arquétipo. Essa mesa, para esse grupo de pessoas, para melhorar o poder pessoal e a autoestima delas, essa mesa de harmonização nos ambientes, requer mais algum corretor? Não ou sim? Qual? HTG, alguma dessas cartas? Não ou sim? Primeira carta, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Requer essa carta? Não ou sim? Então, aqui saiu um HTG, que ele é um código vibratório, tá? É para distúrbios ginecológicos. Então, pode ser, né, que os problemas de autoestima das pessoas estejam aí reverberando no físico em forma de problemas ginecológicos. Ajusta, harmoniza, equilíbrio, 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 ajusta, harmoniza, equilíbrio. Requer mais algum arquétipo? Não ou sim? Qual? Cromoterapia. Que cor? Laranja. Então, a cor laranja, ela tem, né, um comprimento de onda. Então, a gente vai estar enviando essa cromoterapia através da mesa, para melhorar aí o poder pessoal e a autoestima. Ajusta, harmoniza, equilíbrio, 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 ajusta, harmoniza, equilíbrio. Requer mais algum desses corretores? Não ou sim? Não. Então, a gente vai estar verificando agora por quanto tempo essa mesa precisa ficar montada. Lembra que a gente fez ali a avaliação inicial, seriam 3 meses, né? Se não tivesse nenhum desses arquétipos, desses corretores. Então, para esse grupo de pessoas, essa mesa aqui de harmonização nos ambientes, com foco no poder pessoal e autoestima, na cura. Quanto tempo essa mesa requer ficar montada para esse grupo de pessoas? Horas, quantas horas? 2, 2 e 5, 2 e 10, 2 e 15, 2 e 20. 2 horas e 20. Então, olha só, de 3 meses foi para 2 horas e 20. Então, olha a importância de a gente estar trabalhando energeticamente, quando permitido, né? Com os cristais, com os corretores. Então, eu vou montar essa mesa num outro espaço por 2 horas e 20. Vou pôr o celular despertar, né? E daqui a 2 horas e 20, quando despertar, eu vou verificar se eu posso desmontar a mesa. Por quê? Porque tem casos, tá? Que ela pede mais tempo. Então, eu coloco lá, quando despertar, eu verifico aqui. Venho aqui com o pêndulo e pergunto: é divino desmontar a mesa agora? Né? Se der que sim, eu desmonto e já coloco os cristais para limpeza. Se não, né, eu deixo por mais tempo. Então, eu posso pesquisar aqui no meu biômetro por quanto tempo mais, né? Ou então, depois eu vou lá e vejo se já precisa desmontar ou não.
Então, eu vou lá montar e daí volto fazer a montagem da segunda mesa aqui com vocês. Então, agora a gente vai iniciar a montagem da segunda mesa, que saiu, né, pra esse foco, cura do poder pessoal autoestima, que foi a mesa de relacionamentos. O que dentro de relacionamentos, né, tá atrapalhando a minha autoestima e o meu poder pessoal, a minha autoconfiança. Então, a gente vai colocar aqui no centro do gráfico. Ajustar em desequilíbrio, ajustar em desequilíbrio, ajustar em desequilíbrio, ajustar em desequilíbrio, ajustar em desequilíbrio. É permitido colocar elementos, cristais, corretores, sim ou não? Sim. Então, eu vou verificar, né, como eu já demonstrei para vocês antes, quais são as pedras, os cristais que estão disponíveis aí para mim estar trabalhando energeticamente com esse grupo de pessoas. Então, para essa mesa aqui, para esse grupo de pessoas, com foco na cura do poder pessoal e autoestima delas, essa mesa de relacionamentos, requer algum desses cristais? Não? Ou sim? Não. Requer algum desses cristais? Não? Ou sim? Não. Requer algum desses cristais? Não? Ou sim? Qual? Cornalina, no centro. Aqui. 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 Requer mais alguma dessas pedras ou cristais? Não? Ou sim? Qual? Purpurita. Aqui. Aqui. Esqueci de conferir com vocês, né, os testemunhos. Então, cura do poder pessoal e autoestima. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas sendo tratadas hoje, né? Mais o foco. Então, ajustar em desequilíbrio, ajustar em desequilíbrio, ajustar em desequilíbrio, ajustar em desequilíbrio. Requer mais alguma dessas pedras ou cristais? Não ou sim? Não. Requer pontas? Pontas? Não ou sim? Ponta de que cor? Citrino. Requer aqui. 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 Requer mais pontas? Não ou sim? Requer orgonites? Não ou sim? Orgonite de que cor? Orgonite chakra coronário. Aqui. Requer mais orgonite de que cor? Chakra sexual. Aqui. Requer mais orgonite de que cor? Azul claro. Não ou sim? Orgonites do chakra laríngeo aqui. Aqui. Algum orgonite? Não ou sim? Que cor? Plexo solar. Aqui. Ajustar em desequilíbrio, 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 ajustar em desequilíbrio. Requer mais pedras, pontas, orgonites. Então, agora vamos verificar se tem mais algum outro arquétipo para ser enviado ou uma outra frequência energética. Então, para esse grupo de pessoas, aqui com foco na cura do poder pessoal e autoestima, requer algum desses outros corretores? Não ou sim? Não. Por quanto tempo essa mesa de relacionamentos deve ficar montada para esse grupo de pessoas com foco no poder pessoal e na autoestima? Horas, quantas horas? 2, 2 e 5, 2 e 10, 2 e 15, 2 e 20, 2 e 25, 2 e 30. 2 horas e 30 minutos. Então, vou montar no outro espaço e volto aqui fazer a montagem da terceira mesa. Então, vamos agora para a montagem da terceira mesa, que é a mesa da prosperidade, focando aí, né, na cura do poder pessoal e autoestima dessas pessoas. Então, cura do poder pessoal e autoestima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas sendo tratadas, mais o foco no centro da mesa. Ajustar em desequilíbrio, 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 ajustar em desequilíbrio. É divino colocar corretores, elementos, sim ou não? Sim. É divino colocar alguma dessas pedras ou cristais? Não ou sim? Não. É divino colocar alguma dessas pedras ou cristais? Não ou sim? Não. É divino colocar alguma dessas pedras ou cristais? Não ou sim? Qual? Quartzo cristal. Aqui. Aqui. Requer mais alguma dessas pedras ou cristais? Não ou sim? Requer orgonites? Não ou sim? Requer pontas? Não
ou sim. Pontas de que cor? Quartzo fumê, aqui. Requer mais alguma ponta? Não ou sim? De que cor? Quartzo cristal, aqui. Requer mais pontas de que cor? Leite, aqui. Requer pontas de que cor? Essa. Aqui. Aqui. Quartzo verde. Requer pontas de que cor? Quartzo leitoso, aqui. Aqui. Requer pontas de que cor? Chungite, aqui. Ajuste, harmoniza, equilibra, 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 ajuste, harmoniza, equilibra. Requer mais pedras? Não ou sim? Requer mais pontas? Não ou sim? Requer mais orgonites? Não ou sim? Para esse grupo de pessoas com foco no poder pessoal, na autoestima, requer algum desses arquétipos? Não ou sim? Não. Quanto tempo essa mesa para prosperidade deve ficar montada para esse grupo de pessoas com foco no poder pessoal e na autoestima? Horas? Quantas horas? 1h10, 1h15, 1h20, 1h25, 1h30, 1h35, 1h40, 1h45. Então, vou deixar montado por 1h45 e volto aqui pra gente fazer a montagem da quarta mesa. Então, agora a gente vai iniciar a montagem da quarta mesa que saiu, né? Que foi a mesa para relacionamento nos ambientes. Vou colocar aqui no centro, vamos conferir primeiro, né? Cura do poder pessoal e autoestima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas sendo tratadas, né? Mais o foco. Ajuste, harmoniza, equilibra, 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 ajuste, harmoniza, equilibra. Para esse grupo de pessoas com foco na cura, no poder pessoal delas e na autoestima, requer colocar elementos, cristais? Sim ou não? Sim. Requer alguma dessas pedras ou cristais para essa mesa? Não ou sim? Não. Requer alguma dessas pedras ou cristais para essa mesa? Não ou sim? Não. Requer alguma dessas pedras ou cristais para essa mesa? Não ou sim? Qual? Pirita, aqui. Requer alguma dessas pedras ou cristais? Qual? Jaspe dálmata, aqui. Requer alguma dessas pedras ou cristais? Não ou sim? Requer orgonites? Não ou sim? Orgonite de que cor? Chakra cardíaco, aqui. Requer alguma dessas pedras ou cristais? Não ou sim? Requer orgonites? Não ou sim? Orgonite de que cor? Chakra sexual, pirâmide, aqui, aqui. Requer mais alguma orgonite? Não ou sim? Requer pontas? Pontas? Não ou sim? Ponta de que cor? Ametista. Ametista maior, menor, aqui. Ajuste, harmoniza, equilibra, 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 ajuste, harmoniza, equilibra. Quer mais pedras, pontas, cristais, orgonites. Quer mais algum desses corretores? Não ou sim? Não. Para esse grupo de pessoas aqui, para essa mesa de melhoria nos relacionamentos dentro dos ambientes, melhorando o poder pessoal e a autoestima delas. Quanto tempo essa mesa requer ficar montada? Quantas horas? 3, 3 de 5, 3 de 10, 3 de 15, 3 de 20, 3 de 25, 3 de 30, 3 de 35. 3 horas e 35. Então, vou montar num outro espaço e volto pra gente fazer a montagem da quinta mesa. Agora, vamos finalizar com a quinta e última mesa, que foi a mesa para proteção e equilíbrio psíquico, né? Com foco no poder pessoal e autoestima. Vamos conferir aqui. Poder pessoal e autoestima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas sendo tratadas, mais o foco.
no centro da mesa. Ajustar meu desequilíbrio, ajustar meu desequilíbrio, ajustar meu desequilíbrio, ajustar meu desequilíbrio, ajustar meu desequilíbrio. Então, para essa mesa aqui, requer corretores? Sim ou não? Sim, autorizou. Para esse grupo de pessoas com foco na cura do poder pessoal e autoestima delas, requer alguma dessas pedras ou cristais? Não ou sim? Qual? Enxofre, aqui. Requer mais alguma dessas pedras ou cristais? Não ou sim? Qual? Obsidiana negra, aqui, aqui, aqui. Requer mais alguma dessas pedras ou cristais? Não ou sim? Não. Requer mais alguma dessas pedras ou cristais? Não ou sim? Não. Requer mais alguma dessas pedras ou cristais? Não ou sim? Qual? A apatita, aqui. Requer mais alguma dessas pedras ou cristais? Não ou sim? Qual? Ametista chifron, aqui. Requer mais alguma dessas pedras ou cristais? Não. Qual? Olho de gato, aqui. Requer mais alguma dessas pedras ou cristais? Não ou sim? Orgonites, não ou sim? Orgonite de que cor? Orgonite de São Miguel, aqui. Aqui. Requer mais orgonites? Não ou sim? De que cor? Verdade, verdade, verdade. Requer mais orgonites? Não ou sim? Requer pontas? Não ou sim? Requer ficar sem nada? Não ou sim? Então, aqui pediu para ficar sem nada. Ajustar meu desequilíbrio, 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 ajustar meu desequilíbrio. Para essa mesa aqui de proteção e equilíbrio psíquico, com foco no poder pessoal e autoestima dessas pessoas, requer algum desses arquétipos? Não ou sim? Verdade, verdade, verdade. Requer algum desses elementos? Não ou sim? Não. Por quanto tempo essa mesa requer ficar montada? Horas, quantas horas? 12h05, 12h10, 12h15, 12h20, 12h25, 12h30, 12h35. Por 2 horas e 35. Então, vou montar ela e volto aqui encerrar o vídeo com vocês. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um tratamento hoje, tá? Como vocês viram, não saíram tantos arquétipos, né? Mas o que saiu já foi disponibilizado lá no grupo. O trabalho energético foi feito. Então, tem pessoas que são mais sensíveis, que elas conseguem já ter, né, uma percepção no físico logo na primeira sessão. Tem outras pessoas que precisam limpar mais camadas para daí ter uma melhora no físico. Mas o importante é que o trabalho energético foi feito. Uma camada já foi limpa, né? Então, a tendência é você manter o teu padrão energético elevado e continuar fazendo os tratamentos, cada vez você ir melhorando mais e mais. Então, segue a diquinha aí, coloca aí o teu poder pessoal, a tua autoestima para trabalhar, tua autoconfiança. Começa arrumando a tua aparência física, porque querendo ou não, isso vai transmitir, né, pro teu cérebro um autocuidado. Então, larga a tua roupinha de mendigo e começa, né, a se arrumar melhor, mesmo estando em casa, para você mesmo, por você, não pelos outros, né. Faz alguma coisa que você gosta de fazer, coloca, como eu falei, de repente, um escaldapés para fazer, que é uma coisa simples que você pode estar fazendo. Toma um bom banho, passa um creme, um hidratante, tira um dia da beleza para você sair, né, passear, de repente, aí comer alguma coisa que você gosta. Cuida, né, de você, não pelos outros, mas por você mesma, né, porque a partir do momento que você olhar para si, né, e você gostar do que você vê, né, os outros ao redor também, né, vão gostar. Então, até esse final de semana, eu fui pra praia e tirei umas fotos lá, né, não gostei tanto assim de como eu me vi nas fotos. Porém, eu fui lá, cortei, né, uma parte, até porque pra mim eu não acho legal colocar foto mostrando bunda e tudo lá no Instagram, por ser meu Instagram profissional, é uma opção minha, eu que escolhi isso, né? E quando a gente coloca, a gente tá sujeito a críticas, né? Então, assim, coloquei, né, uma foto minha com uma mensagem de autoestima, porque, assim, a gente tem que
entender que foi esse corpo que a gente construiu, né? Então, com as nossas emoções, com aquilo que a gente vivenciou, com aquilo que a gente viveu, a gente formou esse corpo. Quando a gente, né, desceu para essa terra, a gente escolheu essa fisionomia. Então, como a autoestima também não é só a parte da física, né? É um conjunto de coisas. Então, assim, puxando para o sentido de que, né, quanto mais eu me aceitar do jeito que eu sou, né, melhor vai ser. Por quê? Porque tem aquela frase, né? Nem Deus agradou todo mundo. Então, por mais que você tenha um corpo perfeito, se você tiver um corpo perfeito, escultural, e postar uma foto na internet, você tá sujeito a críticas, né? Então, se você também achar que o teu corpo não é perfeito e postar, também tá sujeito. Então, de qualquer maneira, você vai estar sujeito ao desagrado dos outros. E os outros têm o livre-arbítrio de não gostar do que vê, né? Então, assim, se eu sou careca, eu sou careca. E daí, né? Então, assim, pode ser que em outras vidas, sei lá, eu fui muito vaidoso com o cabelo, ou eu critiquei quem era careca, dessa vez eu resolvi vir careca pra passar por essa experiência, né? E não é porque que eu sou careca que eu não posso ser cheiroso, que eu não posso ser gostoso, que eu não posso me arrumar bem. Então, assim, tem outras maneiras. Às vezes a gente fica focando só naquilo que aparentemente é o nosso defeito, né? E não valoriza as nossas qualidades, os nossos outros dons. E beleza física, uma hora acaba, né? Você pode ver ali, às vezes a gente fala assim, o artista tal, assim, até o fulano, que nem no caso de futebol, que agora estamos na época de Copa, se até o Ronaldo, que treinava todo dia, tinha aquele corpo lá, né? Agora tá gordinho, tá fofinho, imagina nós, né? Então, assim, foca no que é importante, no teu autoconhecimento, né? No que faz bem pra você. Se tem pessoas que não estão com você por causa da tua aparência física, né? Então, até que ponto serve isso pra você? Então, por exemplo, assim, se eu tô num relacionamento, que a pessoa diz assim, não vai colocar essa roupa porque você tá gorda, porque isso, porque aquilo. O quanto eu tô me depreciando, né? E dando poder ao outro de fazer isso comigo. Foi uma coisa que me veio agora, de repente faz sentido aí pra você. Então, gratidão aí por mais esse tratamento, né? Por vocês terem participado. Quem puder aí, curte, compartilha, né? Ou se inscreve aqui no canal também. E já convido você aí para o nosso próximo grupo da semana que vem, né? Que é o grupo para ansiedade e estresse, o segundo grupo também. Então, quem quiser participar, estiver aí passando por ansiedade, por estresse, quiser estar trabalhando essas questões, me chama aqui no WhatsApp que vai estar aqui embaixo, tá na descrição, que a gente pode estar aí reservando a tua vaga. Um abraço, excelente semana para todos e até a próxima!